Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é O Sinal dos Últimos Dias. É terça-feira de tarde. Enquanto Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo abaixo, Pedro, André, Tiago e João vêm ter com ele em particular. Eles estão preocupados com o templo, pois Jesus acabou de predizer que ali não ficará pedra sobre pedra. Mas parece que eles têm algo mais em mente ao se aproximarem de Jesus. Poucas semanas antes, ele falou sobre sua presença, tempo em que o Filho do Homem há de ser revelado. E numa ocasião anterior, ele lhes falara sobre a terminação do sistema de coisas. Por isso, os apóstolos estão muito curiosos. Dize-nos, perguntam eles, quando sucederão estas coisas, que resultarão na destruição de Jerusalém e do seu templo, e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Na verdade, a pergunta deles é tripla. Primeiro, desejam saber sobre a destruição de Jerusalém e do seu templo. Daí, a respeito da presença de Jesus no poder do reino. E por último, sobre o fim do inteiro sistema de coisas. Com extensos comentários, Jesus responde às três partes da pergunta. Fornece um sinal que indica quando o sistema judaico de coisas findará. Mas fornece ainda mais. Dá também um sinal que alertará seus futuros discípulos, de modo que saibam que estão vivendo durante sua presença e perto do fim do inteiro sistema de coisas. Com o passar dos anos, os apóstolos observam o cumprimento da profecia de Jesus. Sim, as mesmíssimas coisas por ele preditas começam a acontecer em seus dias. Portanto, os cristãos que estão vivos 37 anos mais tarde, em 70 EC, não são pegos de surpresa pela destruição do sistema judaico junto com o seu templo. Contudo, a presença de Cristo e a terminação do sistema de coisas não ocorrem em 70 EC. Sua presença no poder do reino se dá bem mais tarde. Mas quando? Uma consideração da profecia de Jesus revela isso. Jesus prediz que haverá guerras e relatos de guerras. Nação se levantará contra nação, diz ele, e haverá escassez de víveres, terremotos e pestilências. Seus discípulos serão odiados e mortos. Falsos profetas surgirão e desencaminharão a muitos. Haverá aumento do que é contra a lei, e o amor da maioria se esfriará. Ao mesmo tempo, as boas novas do reino de Deus serão pregadas em testemunho a todas as nações. Embora a profecia de Jesus tenha um cumprimento limitado antes da destruição de Jerusalém em 70 EC, seu cumprimento maior ocorre durante sua presença e na terminação do sistema de coisas. Um cuidadoso exame dos eventos mundiais a partir de 1914 revela que desde esse ano a momentosa profecia de Jesus
está passando pelo seu cumprimento maior. Outra parte do sinal que Jesus dá é o aparecimento da coisa repugnante que causa desolação. Em 66 EC, essa coisa repugnante aparece na forma de exércitos acampados de Roma que cercam Jerusalém e minam o muro do templo. A coisa repugnante posta-se onde não devia. No cumprimento maior do sinal, a coisa repugnante é a Liga das Nações e a sua sucessora, as Nações Unidas. Esta organização em prol da paz mundial é encarada pela cristandade como substituta do reino de Deus. Quão repugnante! No tempo devido, portanto, os poderes políticos associados com as Nações Unidas voltar-se-ão contra a cristandade, a antitípica Jerusalém, e a desolarão. Por isso Jesus prediz: haverá grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem tampouco ocorrerá de novo. Embora a destruição de Jerusalém em 70 EC seja deveras uma grande tribulação, com mais de 1 milhão de mortos, segundo se relata, não é tribulação maior do que o dilúvio global dos dias de Noé. Portanto, o cumprimento maior desta parte da profecia de Jesus ainda está para se realizar. Bom, então aqui, nós temos Jesus trazendo aí as consequências, predizendo as consequências que acontecerão, devido à manutenção, da iniquidade, que é a maldade, a manutenção do domínio das sombras sobre as pessoas, Então, a gente tem que olhar individualmente, primeiramente, porque todas as instituições, tudo, que é instituição, cooperativas, equipes, seja o que for, são formados por pessoas, E ali essas pessoas se unem por propósitos, e muito mais do que propósitos, vamos dizer, técnicos, pessoas se juntam pela qualidade da sua moral, dos seus valores, E aí nós temos aí grandes turmas, grandes equipes de pessoas, muitas vezes na liderança de um país, na liderança de grupos, de cidade, que geralmente devido a isso, causam realmente a destruição. Então, o olhar é para nós mesmos, para que a gente saia das nossas sombras. Então, primeiramente, a gente toma consciência delas, porque aquilo do que a gente não tem consciente, a gente não consegue transformar, Então, a gente traz à tona, com muita humildade, as nossas sombras, Se a gente está aí na vaidade, se a gente está na arrogância, se a gente está na maldade, se a gente está na inveja, se a gente está na soberba, que é a mesma coisa que a arrogância, se a gente está na luxúria, na avareza.
E bem como a gente também tem que ter a humildade para olhar para a nossa história, para que a gente possa sanar os nossos traumas, ou seja, as situações difíceis que vivemos principalmente na infância, né? Conceitos, várias coisas que escutamos, né? E vimos e sentimos, principalmente nesta fase da infância, que fica, né, guardado, plasmado em nós, de forma que a gente tende a se libertar para poder também, né, conseguir dar os saltos, né, o passo, os avanços. Então, tem de existir isso a partir de nós, né, para que essa mudança comece a acontecer e a se expandir para os grupos. E assim, realmente existe uma mudança que não seja a partir de punições, né? Que não seja a partir de consequências realmente catastróficas, né? Que é o que acontece, né? O que acontece desde milhões de anos, né? Atrás até hoje, devido a esta desobediência, vamos utilizar essa palavra, ou esta insistência, né, ou esta fraqueza, né, de não conseguir se olhar, né, de não ter a coragem e a postura de encarar, né, as nossas próprias sombras. E daí quando a gente não faz isso, elas nos dominam. E elas nos dominando, nós temos aí várias atitudes, né, que a gente vê por muitos e muitos, né, instituições, poderes, né, que é a ganância, que são as corrupções realmente, né, a ganância, a mentira, né, as manipulações. Então, aqui trazendo para a história de Jesus, né, Jerusalém vai sofrer a destruição. Por quê? Porque os líderes religiosos, né, as pessoas ali, né, que além de estarem ali para isso, depois vem, né, Jesus por mais aí 3 anos, né, trazendo concretamente quem ele é e para que ele veio, e ele se mantém nas leis corrompidas, né, que eles fizeram, ao invés de realmente seguir, praticar e ensinar as leis universais, as leis eternas e as leis justas, que são as leis de Deus, né? Então né, quando a pessoa, e no caso aí, né, vai se formando os grupos, as pessoas não fazem nada para trazer, né, essa evolução, esse crescimento, essa melhora, o que acontece é a destruição, né? Então, e muitas vezes é uma destruição emocional, né? Porque as pessoas aí, a partir de atitudes assim, né, elas próprias vão morrendo emocionalmente, né, em depressões, né, perde totalmente o sentido da vida, em doenças, né, porque a maioria das doenças, elas vêm, para a gente não falar todas, elas vêm das questões emocionais, né, e da falta dos valores espirituais, das questões emocionais não resolvidas, né, que trazem tantas dores no corpo,
doenças autoimunes, né, onde o corpo ataca o próprio corpo, e todos os tipos de doença, né? E tantas outras doenças emocionais, né? A ansiedade, a depressão, as síndromes, né? Síndrome do pânico, coisas que realmente é devido, né, a gente tomar atitudes sem valores, sem princípios, e também a não curar, né, as nossas questões, os nossos traumas, as nossas feridas emocionais, os nossos conceitos também equivocados que carregamos e não queremos transformar, não, porque eu aprendi assim, porque se eu mudar, então eu vou colocar que meus pais estão errados, porque as pessoas com qual eu convivo, eu preciso validar elas, então mesmo estando errado, tais conceitos, eu me mantenho neles. Então, gente, são coisas que a gente precisa se libertar. E assim, a gente tem de deixar, inclusive, esse tipo de validação e esse tipo de dependência emocional, a gente tem de abrir mão, porque senão a transformação, a mudança realmente não ocorre, né? Todos nós somos seres humanos, né? E todos nós estamos aqui para progredir na nossa consciência, né? Na nossa mentalidade, no nosso coração, né? Nos nossos comportamentos. Então não é porque é pai, porque é mãe, porque é um político, porque que ele é infalível, que ele é Deus, porque não é, né? Não é, muito pelo contrário. Muitas vezes, ou a pessoa está corrompida conscientemente, está fazendo aquilo conscientemente, ou então é inconsciente, né? Está reproduzindo-se aquilo que aprendeu, e a gente tem que se libertar de validar, né, as pessoas, e ao invés de a gente trazer o que é justo, o que é correto, né? Isso não significa entrar em conflito, isso não significa brigar, mas significa que a gente tem de se posicionar, né, num lugar do que é real, da realidade, e não de uma ilusão de endeusamento, de idolatria, né? Porque o caminhar da humanidade e de tudo é para a evolução, né? Então, se a gente não tem a compreensão que se quando eu era uma criança, né, a consciência ali era aquela, hoje tem-se outra, e eu tenho que ficar validando algo que não foi correto, de repente foi irresponsável, né, ou por motivo qual for, né, que as coisas aconteceram daquela forma, mas já aconteceu. E outra, eu não posso ficar validando, né, um grau de consciência que hoje tem-se, né, uma consciência maior, mais evoluída, né? Então, tem-se de deixar de levar as coisas para o pessoal, ou seja, tem-se de olhar as coisas como tem que ser olhadas, sem levar para o pessoal, mas foi, aquela pessoa que me ensinou, que tudo bem, de repente ela também estava ali nos traumas dela, na evolução espiritual dela era aquela na época, foi o que ela fez, foi o que ela podia ter feito, e só que nós não podemos carregar algo que já são meias verdades, ou não é verdade. Naquele momento achava-se que sim, hoje com a consciência que tem, se a gente sabe que não, né? Enfim, a gente tem de ter esse olhar também claro, né? A gente tem que ter o olhar verdadeiro sobre as coisas, né? E não ficar na pessoalidade
de manter-se num lugar de dor, de sofrimento, de uma mentalidade fraca, né? Ou então que se mantém na miserabilidade, para manter-se uma dependência emocional com as pessoas, né? A gente tende, a liberdade é essa, né? Então, quando Jesus traz, né, o fim do sistema de coisas, né, a destruição ali de Jerusalém, né, e a presença de Jesus é em cada um de nós, né? Porque tudo é formado por pessoas, né? Então a presença de Jesus é dentro de nós. Nós estamos progredindo nos nossos valores espirituais, morais. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou resistindo às tentações, eu estou encarando, né, os medos que são meias verdades, que são inverdades, né? Eu estou transformando toda a minha arrogância numa simplicidade, numa humildade de coração, e não de ser inferior a ninguém, e não de ser menos que ninguém, muito pelo contrário, né? Mas também não vou me achar ir para cima de ninguém. Quer dizer, eu tô, né? Então, quando Jesus traz, né, que esta presença dele vai demorar um pouco, ali no caso, né? Porque as pessoas, elas estão se deixando levar pelas suas sombras, e as sombras estão dominando, né, a pontos que vão levando, né, grupos, instituições, governos, né, nações para a destruição. Né? Então a presença de Jesus é essa é a nossa transformação, né? O fim do sistema de coisas é esse fim de sistema realmente de instituições, de poderes, né, corruptos, corrompidos, e bem como, né, a destruição ela virá, né, se realmente não houver o arrependimento e a mudança necessária, né, porque existe sim um tempo também para que a pessoa possa ir enxergando, né, porque as situações vão acontecendo na nossa vida para a gente enxergar. Então eu tenho aqui uma questão, né, que eu preciso enxergar, e o que está dentro de mim, né, que essa questão está me trazendo, que eu preciso me libertar, né, que eu preciso evoluir nos meus valores, né, que eu estou precisando me posicionar de uma forma diferente e não mantendo os mesmos padrões. Então eu estou gerando, né, esta mudança. O arrependimento aqui é exatamente esse, né? É um olhar verdadeiro, honesto e de mudança, né? Porque daí eu não continuo agindo dominado pelas minhas sombras, né? Corrompido. Então, né? É isso que a gente tem aí de fazer, né? Porque é a partir de cada um ir mudando, né? Um por um, cada um de nós, que a gente constrói um sistema realmente de coisas consciente, justo, honesto, né? Onde a prosperidade, né, e a vida realmente reinem, né? E hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram, né, esta projeção aí para a vida, né, essas mudanças. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!